Olá, você está na quarta temporada da Reconnect. Você conhece o Vale do Amanhecer? Uma religião que funde espiritualismo com antigas civilizações e culturas. Conheça agora! Olá, sejam todos muito bem-vindos. Como diz Roberto Leão, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, afiliada à TV Cultura. O Roberto está aqui se segurando para não me imitar, mas é isso mesmo. Então, como você sabe, a gente está de horário novo, a gente está às quintas-feiras, às 22 horas, um horário show para você nunca mais perder a Reconnect, com reprise todo domingo às 15h30. Então, 15h30 fazendo a Reconnect, fazendo seu domingão bem diferente para você se reconectar espiritualmente. Como você sabe, aqui na Reconnect, nós reunimos muitas crenças, falamos de forma leve, laica e plural sobre todas as crenças e nós damos vozes a todo mundo para que você possa se reconectar. E aqui hoje, um cara que pra gente é muito especial, ele aceitou o convite aqui de vir bater um papo com a gente, um assunto que a gente queria falar há muito tempo, né? Ele que é presidente do Templo Gamúrio do Amanhecer, ele ingressou na doutrina do Amanhecer em 1985, foi vice-presidente nos anos de 1993 até o ano 2000, e em 2000 assumiu a presidência do templo. Para falar sobre Vale do Amanhecer, nosso querido aqui, Marco Túlio, muito prazer em ter você aqui, Marco Túlio. O prazer é todo meu, eu agradeço o convite de estar aqui, abrir esse espaço para a gente falar um pouco sobre a doutrina do Amanhecer e que possamos nós hoje termos um bom bate-papo para esclarecer os seus telespectadores do que é a doutrina do Amanhecer. Prazer. Vocês viram que eu pulei um pouquinho dessa vez, só porque eu sabia que ele ia me imitar. Geralmente eu falo com o Roberto e depois eu chamo o convidado, mas dessa vez para poder furar o olho dele. Sempre comigo ele, Roberto Leão, meu historiador preferido. Olá, Bernardo. Meu grande oráculo. Roberto. Você pensou que eu não ia nem me chamar nessa entrevista, nem ele apresentar nessa entrevista, né? Tranquilo, eu estava aqui esperando. Eu estava de telespectador também. Estava de reconectar. E aí, Roberto? Bernardo, muito bom. Prazer grande estar aqui de novo nessa reconexão. Como a gente sempre fala, esse programa é nosso, essa reconexão é nossa. Então, curta as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso YouTube. Compartilhe com os amigos. Nossa intenção é sermos realmente esse portal aberto, coletivo, plural, sem preconceito para falar sobre a espiritualidade. De forma leve, divertida, mas também falando de assuntos muito sérios e profundos. Estamos aqui com esse convidado que a gente há muito tempo queria falar, porque eu tenho uma curiosidade, né? Eu nunca fui no Vale do Amanhecer, não conheço, mas eu tenho muita curiosidade, eu acho que é muito bacana o método de trabalho que a gente ouve falar. Tudo que nos que é algo que tem a ver com a espiritualidade, que acrescenta, né? Que faz com que a gente tenha esse processo de evolução espiritual mais leve, mais tranquilo, que nos auxilie nisso, para nós é muito interessante, então é um prazer tê-lo aqui. Eu queria começar conversando com você, perguntando a você, Marco Túlio, um pouco sobre a sua história com a espiritualidade e por que Vale do Amanhecer. Como é que você chegou lá e por que foi esse o seu local de feitio, de prática espiritual que você escolheu, que você hoje está ali, enfim. Isso, Roberto. É o seguinte, minha história foi... Nós morávamos em Goiânia. Eu morei de Goiânia de 70 até 78. E meu pai, passando por alguns problemas profissionais, a gente morava em Goiânia, ele foi procurar o Vale do Amanhecer em Brasília. E quando ele chegou em Brasília, passou nos trabalhos e se identificou muito com a doutrina. Então ele passou de frequentador da doutrina e passou também a um integrante da doutrina. E com isso eu fui algumas vezes com ele também, tipo, ele saía no sábado, passava o sábado, domingo em Brasília e voltava no domingo. E com ele, eu era pequeno, eu tinha em torno de 6, 7 anos, ia com meus pais para lá e
78, 79, viemos embora para Fortaleza, e meus pais retornaram em 84 para Goiânia, e com isso, minha irmã, passando uma vez no centro, falou assim, ó, eu encontrei um carro com adesivo do Val da Mercedes, e eu parei, esperei a pessoa chegar, conversei com a pessoa, e em 85 agora abriram o templo aqui em Fortaleza. E com isso, eu e minha irmã, nós fomos até o Vale. Com isso, eu ingressei assim, meio que por acaso. Eu estava lá um dia de manhã e a pessoa ia fazer o desenvolvimento mediúnico, me convidou, eu entrei porque eu também já tinha uma simpatia com a doutrina da Mercedes, já conhecia desde pequeno, meus pais foram da doutrina. E com isso, assim, normalmente a gente entra pela dor na doutrina, por algum motivo de problema, mas assim, a mim naquele momento não era uma dor, é realmente assim, uma curiosidade, uma forma de um chamamento que eu estava sentindo para ingressar na doutrina. E ingressei no dia 1º de dezembro de 85, e com isso estou até hoje praticando isso, que a doutrina, assim, ela é muito prática, não é diferente de algumas religiões da vez de teoria, ela tem a parte teórica, mas ela é bastante prática, é o trabalho realmente na lei do auxílio, né? Ela tem essa identificação. E isso foi minha história na doutrina do Amanhecer. Mas, Marco, você já apresentava algum sintoma mediúnico, alguma curiosidade pela espiritualidade, a espiritualidade que vai além da religião, aquela espiritualidade, aqueles questionamentos que vão além dos explicados pelas religiões tradicionais? Não, Bernardo, assim, eu não tinha nenhuma, porque para a doutrina do Amanhecer também o conceito de mediunidade é um pouco diferente de outras religiões. A doutrina do Amanhecer, ela acredita que o médium somos todos nós. Sim. Só que essa energia, ela expressa em quantidade, forma e teor de pessoa para pessoa. Então, médium vem da palavra meio latim, que significa que está entre o céu e a terra. Então, todos nós, para a doutrina do Amanhecer, somos médios. E nós desenvolvemos 2 mediunidades na doutrina do Amanhecer, que é o médium em incorporação, que a gente chama de apará, e o doutrinador, né? Então, no meu caso, eu sou um médium doutrinador. Legal. Marco, Vale do Amanhecer. Vamos lá. É uma religião, uma seita, ou uma congregação, tá? A gente caracteriza, Bernardo, como doutrina. Doutrina do Amanhecer. Isso. Mas ela também tem uns conceitos de uma religião, porque assim, a religião é religar a Deus, né? Então a gente também está nesse mesmo propósito de nos ligarmos à espiritualidade, nos ligarmos a Deus. Mas como é que surgiu o Vale do Amanhecer, para a gente poder se nortear aqui e entender um pouco mais sobre essa doutrina? E você também falou sobre doutrina, no começo você falou que era diferente de outras religiões, pelo que eu compreendi, tem uma prática também ali de você ter que ir no templo, né? Tem os ritos, tem os rituais. O que é que difere de uma religião tradicional e como é que começou, qual é a história realmente do Vale do Amanhecer? O Vale do Amanhecer, com uma senhora chamada Neiva Chaves Zelaya, nasceu no sertão do Sergipe, na cidade de Propriá, e muito nova ela foi morar em Goiás. Casou-se, teve 4 filhos e ficou viúva muito cedo. E essa senhora, Neiva, para ela cuidar dos seus filhos, ela tem várias atividades. Ela foi costureira, ela foi fotógrafa, ela trabalhou como mascate e, por último, trabalhou como motorista de caminhão. Em 1957, quando estava já no auge da construção de Brasília, ela trabalhou na Nova Cap. Morou ali no Núcleo Bandeirantes, que na época era Cidade Livre, e com isso começou a ter os primeiros sintomas de mediunidade, né? E procurava pessoas, procurava centros espíritas, centro de Umbanda, e não conseguia encontrar o seu caminho. Até que uma senhora chamada Mãe Nenê, uma kardecista, começou a fazer o desenvolvimento dela. E com isso eles se dirigiram para Alexânia, que fica próximo a Brasília, num local chamado Serra do Ouro, e lá eles fundaram a UESB, isso em 1959, que é chamado União Espiritualista Seta Branca. E nesse período, tia Neiva, ela ingressou na alta magia. De 1959 a 1964, ela fez esses são os seus primeiros passos, ingressando e recebendo uma condição de classificação de Quatai 108. Foi 108 mantras de forças. Quem preparou tia Neiva? Para nós da doutrina do Amanhecer, foi um monge tibetano chamado Mahan, que estava no Tibete, em Lhasa, no Tibete. E de 64, ela saiu, ela saiu da Serra do Ouro e foi para Taguatinga. De Taguatinga, ela ficou até 69. De 69, isso continuando a doutrina nos seus primeiros passos, porque a doutrina como nós temos hoje não foi como se iniciou, porque a doutrina também, era uma médium clarividente, ela recebia orientação dos seus mentores
e ela foi trazendo essa doutrina gradativamente. Então, assim, quando a gente fala em 59, 64, 69, não é como a doutrina é hoje. Então, com isso, ela trouxe e se fixou em 69, até onde existe hoje o Vale do Amanhecer, que é o Templo Mãe, e que eu posso dizer para vocês, toda essa estrutura começou aí em 69, que foi a parte onde começou a realmente desenvolver. Hoje, na doutrina, existe mais de 1.000 templos no Brasil e no exterior, e na região, no estado do Ceará, existe em torno de 40 templos do Amanhecer. E cada templo tem o seu tamanho, porque também não tem assim um padrão de construção, não tem um padrão de construção, que eu dizer assim, não tem um padrão, tem que ser dessa forma. O templo começa de uma forma pequena, um casal, um mestre começa a formar o templo, e dali começa a desenvolver, várias pessoas chegam até lá, e ali forma um povo, ali forma um templo, o templo vai graduando de acordo com o seu estágio que vai atingindo. E vai mudando conforme a espiritualidade, né? Você falou que ela foi iniciada na alta magia. Ela foi iniciada em alguma escola de alta magia, como o Ica, como o Golden Dawn? Ou foi essa alta magia, ela foi trazida por esse monge que você falou, né? E eu complemento a pergunta. O Vale do Amanhecer é uma congregação, é uma religião magística? Isso. Na verdade, a gente acredita que dos 3 aos 30 anos, Jesus foi levado ao Tibete e lá fez a sua iniciação. Então a gente acredita que, da mesma forma como Jesus foi levado até lá, Geneva também teve toda essa preparação junto aos monges tibetanos. Então a gente chama de corrente indiana do espaço, das correntes brancas do Oriente Maior, que remete exatamente a esse núcleo de energia que tem lá no Tibete, e nós trazemos essas energias para a doutrina do amanhecer. Então são 108, que a gente fala 4 x 108 mantras de forças que traz para o templo, que dá a condição de nós manipularmos a energia, que o nosso papel principal dentro da doutrina do amanhecer é a cura desobsessiva. Então, quando a gente fala em trabalho, então todos os trabalhos realmente remetem-se à cura desobsessiva, à retirada de energias negativas que nós trazemos naturalmente e retirada de espíritos que estão nos prejudicar. Mas sempre isso dentro de um sistema crístico, sempre isso respeitando a lei de causa e efeito. Então, isso não é tirado da forma sem um espírito aceitar. A gente tira através de uma doutrina, do esclarecimento daquele espírito, da forma como ele está fazendo ali, não está trazendo realização para ele. Então, há todo esse processo. Então, assim, está ligado ao Inca, está ligado à iniciação que ela fez? Não. A gente acredita que está ligado a exatamente essa corrente indiana que está lá no Tibete, que na época era um ponto de força para o planeta, e ela foi lá resgatar essa raiz, e essa raiz hoje está entre nós. Marco, você falou sobre a história e achei interessante. Você falou que houve um processo de evolução, né? Isso. Da própria doutrina, da prática da doutrina. Hoje nós vemos que existe também algumas entidades que são originalmente da Umbanda e que também se apresentam no Vale do Amanhecer. Em Brasília tem até o Lago de Iemanjá, não é isso? Isso, correto, Lago de Iemanjá. Esse processo de trabalhar também com elementos de outras religiões, isso fez parte dessa evolução? Qual a ligação que vocês têm com a Umbanda? Isso. O nosso trabalho, como você disse, ele tem um sincretismo religioso de algumas religiões. Por exemplo, nós trabalhamos com pretos velhos e nós trabalhamos com caboclos. O trabalho de pretos velhos, o trabalho de tronos, e o trabalho de caboclos, trabalho de sudalho e linha de passo. Então, assim, o espírito, qual a forma que a gente acredita? O espírito, para chegar até a Terra, até esse plano físico, ele assume a roupagem. Essa roupagem para chegar nesse plano nosso mais denso. Então ele assume a roupagem de um preto velho, a roupagem de um caboclo, de um médico de cura. Então todos esses espíritos nos auxiliam na realização do nosso trabalho. Nós acreditamos que esses espíritos que nos auxiliam são espíritos de luz, ou seja, eles não têm mais que reencarnar neste plano físico, porque eles já estão fora da faixa de lei de causa e efeito. Nós que estamos encarnados, nós ainda estamos sofrendo as consequências das nossas ações do passado. Então hoje nós estamos exatamente num processo de retorno para Deus, retornando para nosso plano espiritual, para nossa origem. Então são espíritos que somaram, que estão ingressados na doutrina do amanhecer e que trabalham conosco. Mas esses espíritos, essas entidades que geralmente trabalham na Umbanda, elas se fizeram presentes desde o início do Vale do Amanhecer, ou foi algo dentro do processo de evolução espiritual do Vale? Desde o início, Roberto. Quando eu falo em evolução,
A evolução que eu falo assim, do próprio trabalho e das próprias energias que chegaram até o trabalho. Quando ingressou no trabalho, a gente não tinha ainda uma força iniciática. Nós trabalhamos somente uma força nativa, a força do ser humano. Com o ingresso dela da magia e com o desenvolvimento dos trabalhos que a doutrina alcançou, com as energias que foram manipuladas, ela conseguiu trazer a iniciação do Dharma-Shinto, que é o nosso primeiro passo iniciático. Com a iniciação do Dharma-Shinto, que chama-se Iniciação a Caminho de Deus, nós também acreditamos que foi a mesma iniciação a qual Jesus fez quando eu falei quando ele estava nos 3 aos 30 anos. Então, com isso, conseguiu trazer mais trabalhos para a doutrina e nós começamos a manipular a força iniciática. E daí veio o segundo passo iniciático, chamado elevação de espada, onde a gente recebe a denominação de mestre, a mesma denominação a qual Jesus também recebeu. E nosso terceiro passo iniciático e último é a centúria, que representa também uma força que dá todo o estágio completo para o mestre trabalhar na doutrina do amanhecer. Então, isso foi gradativamente alcançado. Em 74 teve a iniciação, em 76 elevação, em 78 centúria. Então, isso não chegou já tudo pronto. Ela, através da clarividente Tia Neiva, ela ia trazendo isso pelos nossos mentores e foi chegando até hoje, como está formada a doutrina do amanhecer. Perfeito. A gente falou aqui, né, sobre como é que é a doutrina, sobre os espíritos, né, sobre os caboclos, sobre as entidades que auxiliam no trabalho do Vale do Amanhecer. E segundo seguidores do Vale do Amanhecer, Marco, seres extraterrestres pousaram na Terra há 32 mil anos, né, para desenvolver as civilizações humanas, a civilização humana, na verdade. Esses seres depois voltaram à Terra através de sucessivas encarnações, né, passando por várias culturas e épocas, né? Existe uma teoria, inclusive dos próprios membros, que os membros do Vale, conhecidos como os médios, são os mais recentes, as mais recentes encarnações desses seres, seriam os jaguares, né? Isso procede, e vocês acreditam em espíritos, que os espíritos de luz, ou os caboclos, ou as entidades que os auxiliam, são extraterrestres? Veja bem, porque quando dá a palavra extraterrestre, a gente remete logo àquela ideia de um ser animalizado, baixinho, pequeno. Não é dessa forma. O que a gente realmente, isso que você falou é verdade. O que a gente acredita? A Terra começou a ser preparada para este ciclo. Então, há 32 mil anos, vieram espíritos de Capela, que é o nosso planeta mãe, nosso planeta origem, e foram trazidos para a Terra. Esses espíritos passaram aqui 2 mil anos. No primeiro milênio, eles conseguiram atingir vamos dizer, chamada assim, a preparação da Terra. Afastaram os grandes animais, prepararam o clima, mas no segundo milênio, eles começaram a afastar dos desígnios de Deus. Achavam que vamos ser aqui o dono da Terra, e com isso eles perderam na sua caminhada. Com essa perda de objetivo do caminho deles, foi designado a desintegração das civilizações. Passado na próxima etapa, outros povos vieram, chamados Tumuxis, já preparando a Terra para receber as energias do Sol, da Lua, do sistema solar como um todo. Eles conseguiram realmente preparar todo esse sistema, né? Eles tiveram o êxito, conseguiram as construções das pirâmides, toda essa preparação que houve foi nesse período. E teve um grande orixá que se destacou, né? Por isso veio o nome, como você citou, Jaguar, que se destacou entre os Tumuxis. Pela sua valentia, pela sua destreza, ele ficou conhecido como jaguar, que é aquele mesmo animal felino que a gente conhece, né? O puma, a pantera, que a gente conhece aqui no plano físico. Então, ele se destacou pela sua valentia, e a civilização seguinte ficou com o nome de jaguar. Então, nós fazemos parte desse período. A doutrina acredita que nós tivemos, em média, 19 reencarnações. Nós estamos também no mesmo processo de depuração, de preparação de retornar para o nosso planeta origem. Então, com a vinda do Cristo, ele preparou um sistema melhor, porque ele nos dá a doutrina do amanhecer, a doutrina cristã, então ele nos deu um caminho a seguir dentro dos seus ensinamentos. Na sua passagem a essa vida física, ele deu o caminho. Então, com esse caminho, a gente seguindo a forma, poderíamos alcançar assim a nossa evolução. Mas a doutrina do amanhecer tem uma característica que, assim, eu sou da doutrina do amanhecer, então eu tenho um certificado aqui que eu vou evoluir. De forma nenhuma. Para nós, da doutrina do amanhecer, existem vários caminhos para chegar até Deus. E como diz Dalai Lama, qual o melhor caminho? Aquele que te faz melhor.
Então, dentro do que o propósito da doutrina é fazer realmente o que nos compete a fazer, que é a cura desobsessiva, e com isso a gente resgata os nossos débitos também. Perfeito. Ô, Marco, mas só um minuto, Roberto, não esqueça aqui, porque o Marco falou uma coisa tão interessante. Essa história que você falou, Marco, sobre os extraterrestres que vêm auxiliar a Terra, né, há 32 mil anos, me remete muito à história cristã dos anjos caídos, né? Isso. Você vê uma ligação a respeito desses anjos caídos? E outra pergunta, você falou que eles se desvirtuaram a respeito do seu propósito maior e foram desintegrados, né? Isso. Então, a caridade e o amor de Deus se limita ao plano terrestre? Ele não tem essa caridade com outros planos? Quando a gente fala desintegrar, o corpo físico deixou de existir. Então, esses espíritos foram resgatados para a capela. Alguns deles, porque quando a gente vê, pensa em Deus, a gente só pensa em Deus na forma física, mas nós somos uma tríade, nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Então, assim, o que é ligado a Deus? É o nosso espírito. O nosso instrumento hoje para estarmos aqui nesse plano reencarnatório é a nossa personalidade, que é ligada à alma, e o nosso corpo físico, que serve como um corpo para nós estarmos vivendo este mundo físico. Quando você fala uma ligação entre os anjos caídos, quando você fala ligação, tem toda essa simbologia dos anjos caídos, como tem aquele livro também, Os Exilados de Capela, que são espíritos que vieram para a Terra, entendeu? Então essa simbologia, como tem também, se você olhar Gênesis no Velho Testamento, que o espírito veio para a Terra, então tem toda essa simbologia nessas histórias. Marco, você falou sobre algumas coisas que me chamaram a atenção e é legal, assim, porque eu tenho uma curiosidade, eu acho muito bacana, eu conheço pouco do trabalho, mas acho muito legal, acho muito bonito tudo que é proposto, que é feito para que a gente possa ter essa evolução espiritual. Então, me colocando aqui nessa condição de curioso, me vem algumas coisas que eu acho bacana você esclarecer, que ficaram aqui na minha cabeça. Você falou sobre a questão da evolução espiritual, você falou sobre a questão do Cristo, do que vocês acreditam, do extraterrestre, etc. Me pareceu muito sincrético, né? Elementos muito fortes do cristianismo que estão ali na história que o Vale acredita que é a história da humanidade, que é a história dessa humanidade espiritual que nós temos agora, né? Tem elementos da Umbanda, tem elementos de outras religiões do espiritismo também dentro da doutrina. Para o Vale, vocês entendem que as pessoas, os caboclos da Umbanda, os elementos do cristianismo, eles estavam trabalhando em outras religiões, até o Vale chegar e agregar numa doutrina que realmente é a doutrina que explica tudo, porque o que me parece, assim, que tudo muito converge para o que você falou ali, né? Tudo tem muita explicação dos extraterrestres, do passado histórico, de Cristo, dos caboclos de Umbanda. Então, na concepção do Vale, o Vale consegue convergir esses espíritos, né, essas entidades espirituais dentro da doutrina, ou é mais uma doutrina, é mais uma religião a seguir, como tantas outras? Porque ao mesmo tempo você falou também que não existe uma correta, né? Mas me parece que é muito centralizadora, né? Que tudo se explica dentro do que o Vale acredita. Tem como falar sobre isso para ficar mais claro para a gente? O Vale realmente ele agrega de muitas outras doutrinas, porque assim, a gente acredita que já vem há 32 mil anos esse processo da Terra sendo preparada para receber vários espíritos para um planejamento reencarnatório, então ele realmente agrega. Mas a gente também não se intitula, Roberto, dono da verdade. Então isso aqui é a verdade, o Vale tem a verdade absoluta, só o Vale é o caminho, não. O Vale é um dos caminhos, o Vale é uma das propostas que tem para fazer. A gente agrega realmente uma parte da Umbanda, a gente agrega um pouco a parte do kardecismo. Assim, o nosso primeiro trabalho obsessivo que a gente tem no templo é chamado Mesa Evangélica, que é a mesma mesa que se realizar no templo kardecista, entendeu? Então, assim, o Vale da Mercê agrega várias simbologias de Vale Região, porque já é um, vamos dizer assim, é um somatório de todas as nossas reencarnações, todas as nossas civilizações que esteve aqui na Terra. E o nosso mentor espiritual, para vocês terem uma ideia, é Pai Seta Branca. O Pai Seta Branca foi um cacique boliviano que viveu na Bolívia no século XV, que para nós é o mesmo Francisco de Assis, no século XIII foi o franciscano Francisco de Assis. Então, quando a gente fala Cimiromba de Deus, a gente está referindo-se a Pai Seta Branca na linguagem, na roupagem de Francisco de Assis.
Então, esse espírito que passou por toda essa experiência, hoje, vamos dizer assim, a serviço de Jesus, ele está nos conduzindo, porque nós formamos uma tribo, nós fomos espíritos que tivemos reunidos juntos e não tivemos o êxito nas nossas jornadas, nos perdemos na nossa caminhada, e hoje Pai Seta Branca reuniu novamente essa tribo, esses mestres, essas ninfas, essas pessoas, para que a gente pudesse fazer uma história diferente da qual no passado a gente não teve feito. Então, se nós olharmos a parte africana, a doutrina tem uma grande ligação também na época da escravidão do Brasil. 2 dos nossos mentores, Pai João de Enoque e Pai Zé Pedro de Enoque, fizeram também, junto com Natasha, porque Tia Neiva, o nome espiritual dela é um nome russo, Natasha, de uma cigana russa. E Pai João e Pai Zé Pedro estiveram junto com Natasha, na época da escravidão no Brasil Colônia, e lá eles começaram a movimentar essa energia. Essa energia que vinha da África foi trazida pela escravidão, a gente vê como uma história ruim do Brasil, né? Mas para os planos espirituais foi uma forma de redenção desses espíritos que estavam altamente endividados no seu planejamento reencarnatório, vieram para o Brasil como escravos, sem direito à liberdade, eram realmente senhores que os dominavam, tinham um poder sobre essas pessoas, mas para o plano espiritual foi uma forma de trazer essa energia da África e da Índia para o Brasil. Nós não falamos que o Brasil, muitas doutrinas não acreditam que o Brasil é o celeiro do mundo, que vai ser a pátria da humanidade na nova era. Então, essas energias foram trazidas da África e da Índia, começaram a ser manipuladas ali na época da escravidão, e com isso se firmou, conseguiu aquela energia sendo movimentada por um orixá, essa energia se firmou e hoje teve a condição de formar a raiz do amanhecer, que é a doutrina do amanhecer. E esse trabalho nosso é exatamente voltado para a cura desobsessiva. Eu não sei se estou conseguindo passar isso para vocês, o que eu pretendo. Sim, tá claro. Tá assim. Mas, assim, Marco, apesar dessa saudável e aparente pluralidade do Vale, né, como ela se congregou, é verdade que quem é do Vale não pode ir a nenhuma outra vertente, casa espírita, centro de Umbanda, né? Se sim, por quê? E como é a relação do Vale com os outros adeptos de outras religiões, né? Isso. Nós, como eu falei para você, o Vale do Amanhecer começou de uma forma simples e foi alcançando determinado estágio de energias do trabalho. Então, quando nós ingressamos na doutrina do amanhecer, nós fazemos uma iniciação. E essa iniciação, a gente forma uma força iniciática. Essa força iniciática, ela é emitida através do corpo físico, são os plexos nervosos, e através do corpo espiritual, através dos nossos chakras. Então, essas energias, elas têm familiaridade ou movimentação com a doutrina do amanhecer. Então, por fator técnico da manipulação de energia mediúnica, o médium da doutrina do amanhecer, ele não pode frequentar outra religião na intimidade, ele não pode utilizar tóxico e não pode utilizar bebida alcoólica. Tudo isso são por fatores técnicos da manipulação da energia mediúnica. Qual a energia mediúnica se processa através de mim, através do quê? Através do meu corpo físico, através do meu corpo espiritual. Então, não é que seja a energia do Vale seja boa e a energia de outra doutrina não seja boa, certo? Eu sempre costumo exemplificar da seguinte forma: se eu estou fazendo uma instalação elétrica e eu faço a instalação da forma correta, ligo os fios da forma correta, então eu ligo o interruptor, essa energia me deu luminosidade, então vou dizer que essa energia foi boa. E se eu estou fazendo essa mesma instalação, eu levo um choque, levo uma descarga elétrica, posso até morrer, então vou dizer que essa energia é ruim. A energia não é boa e nem é ruim. Eu utilizo ela da forma correta ou utilizo ela da forma que não foi correta. Então o fato de a gente frequentar em outra religião na intimidade é exatamente por fator técnico da manipulação de energia mediúnica. Nós acreditamos que manipulamos a energia mediúnica de um trabalho desobsessivo numa doutrina que tem uma força, um poder muito grande de conduzir espíritos num processo desobsessivo, então a gente tem que acreditar que essa energia está da forma mais pura. Mas é claro, nós somos seres humanos, a gente pode negativar essa energia de várias formas, através de pensamento negativo, através de uma raiva, mas aí já é um fator natural. Mas, Marco, você fez uma comparação bacana com o físico, mental e espiritual, a questão das drogas, do álcool, algo que realmente às vezes atrapalha o nosso corpo físico, mas a questão de frequentar outra religião,
isso, e você fez uma comparação com a questão da energia, né? Que você tá lá, a energia pode ser boa ou ruim, mas de acordo com a forma que você manipula, é que você vai ter uma recepção ali diferente daquela energia. Mas isso pode parecer que vocês acreditam que só quem manipula corretamente são vocês, que vocês se colocam de uma forma no patamar superior às outras religiões, ou pelo menos tem um pé atrás em relação às outras religiões, sobretudo espiritualistas. É assim mesmo? Quer dizer, quando com os seus adeptos, com as pessoas que estão ali no vale, o que é orientado não vai porque a gente não sabe o que está fazendo lá. Então, a gente tem a correção absoluta e as outras talvez não tenham. Vocês têm sempre esse pé atrás em relação a outras religiões? Não, Roberto, eu não vejo assim, não. Como eu estou falando para você, a gente acredita que é o fator técnico. E a gente não intitula como a melhor ou a única religião de chegar até Deus. É uma das formas. Então, isso é por um fator realmente da manipulação da técnica. Por exemplo, assim, como eu falei para vocês, a gente tem trabalha com preto velho, trabalha com caboclo, trabalha com medicura. Então, assim, é a miscigenação de várias religiões. Então, não tem assim. Mas a energia, ela é energia. Se você faz lá, bota o interruptor e a energia, ela funciona, ela é uma energia que funciona. Se a pessoa for frequentar ou então conhecer outra religião e tiver também um interruptor que funciona, não é a mesma energia que funciona. Onde é que isso tecnicamente ia atrapalhar a questão dos adeptos e dos trabalhadores do Vale? Então, deixa eu ver se eu consigo esclarecer para você melhor. Por favor. Eu falei inicialmente lá que Tia Neiva foi ao Tibete e ela conseguiu movimentar, foi consagrada 108 mantras de força, e as 108 mantras de força a gente traz essas energias para o templo. Então, essas energias dos 108 mantras de força são as energias nas quais nós trabalhamos, que tem uma fonte lá. Então, frequentar outra religião que não seja do Doutrina mas quando eu falo frequentar, é frequentar ativamente. Vai ter um casamento, eu vou lá na igreja católica, vai ter um casamento num local, vai ter um batizado. Isso não impede eu frequentar, eu participar ativamente daquele ritual, daquela religião, entendeu? Então, quando a gente fala que não podemos fazer, não podemos participar. O trabalho mediúnico que eu faço no Vale do Amanhecer, eu não posso fazer nem na minha casa e nem em outro local, somente um templo que esteja da doutrina do Amanhecer, porque lá vai ter um ambiente preparado para eu exercer a minha mediunidade, tá certo? Ô Marco, mas assim, a gente sabe que o trabalho espiritual, né, quem trabalha com espiritualidade está trabalhando 24 horas, né? Não tem essa história de bater o ponto, vou embora, vou para casa, né? Então, aí você falou uma coisa interessante, que vocês não trabalham fora do templo. E se tiver uma emergência? Tá aqui o Bernardo, o Marco Túlio e o Roberto jantando com suas esposas e há uma manifestação de um obsessor, né? Não há como levar o Bernardo, que está obsediado, ao templo do Vale do Amanhecer. Nós estamos em Gramado, viajando em família, entre amigos. Como é que faz, meu amigo? Como é que é dado o Marco como mestre do Vale do Amanhecer? Tem essa outorga de poder atender, fazer atendimento em qualquer lugar, desde que haja emergência? Isso. Se houver essa emergência, Bernardo, a doutrina do Amanhecer, ela tem várias simbologias, e uma dessas, as nossas armas, e uma dessas é a fita. Então eu coloco minha fita, faço a doutrina e elevação deste espírito. Aí, como você disse, é a situação de emergência. Emergência é emergência em qualquer lugar. Então, eu também sou médico em qualquer lugar. O ideal seria fazer esse atendimento no tempo, mas como surgiu uma situação de emergência, nós vamos tratar como emergência nesse momento. Legal. Pode falar, Roberto. Desculpa, porque é tanta curiosidade, eu e o Roberto aqui, que a gente geralmente não se atrapalha muito. Não, ainda bem que nós temos 1h30 de programa. Porque, rapaz, o Marco Túlio vai falando. Mas a gente vai explorar muito, Marco Túlio. Muito obrigado pela sua gentileza aqui. A gente vai explorar muito. Não, pode continuar a tua pergunta, Bernardo. Marco, uma curiosidade, uma coisa que chama muita atenção, me chama muita atenção no Vale, é a grande organização, né? Vocês são extremamente organizados. Eu, inclusive, tive a oportunidade de assistir um documentário feito aqui pela TV Cultura, né? A respeito do Vale do Amanhecer. Inclusive entrevistou a TV Cultura, na época, entrevistou o filho da Tia Neiva, né? Então, um documentário muito bacana, né? Existem cargos e organizações bem determinadas no Vale do Amanhecer. Você poderia, por favor, descrever os principais cargos e suas funções? Isso. A hierarquia da doutrina, ela está formada primeiro com Tia Neiva, que estava encarnada, ela já desencarnou em dia 15 de novembro de 1985, então era Tia Neiva, tinha os 4 trinos triadas presidentes, que era
pessoas que ingressaram com ela na doutrina, que inclusive um desses trinos triados presidente era o seu filho mais velho, que era Gilberto Chaves Zelaya, que era o coordenador dos templos do Amanhecer. Então a organização da doutrina tinha a hierarquia de Tia Neiva, os 4 trinos triados presidentes, e daí vemos ramificações com os trinos herdeiros, os adjuntos, arcanos, e vai fazendo até chegar ao médium, que é o primeiro patamar, que é o desenvolvimento. Então, esse coordenador dos Templos do Amanhecer, que era o Trina Jaran, que desencarnou também, ele cuidava, Tia Neiva designou ele como primeiro doutrinador deste amanhecer, então ele era o primeiro doutrinador, dispunha as forças dela de fazer a iniciação, então ele vinha à Fortaleza, promovia as consagrações, como promovia em todo o Brasil, e com isso começou o desenvolvimento, porque quando Tia Neiva desencarnou em 85, tinha aproximadamente 30 templos. Com o desencarne dela, o filho dela realmente partiu para a missão dele de ser o coordenador, e com isso hoje já tem 1000 templos espalhados. Ô Marco, mas e dentro da prática? Desculpa, Roberto. Dentro da prática, como é que funciona essa hierarquia? Isso. Como é que quando funciona você a hierarquia? Quais são os cargos? Lá, né? Tem a ninfa, tem o médium, tem o apará. Quais são os principais cargos? Tipo assim, o Roberto chega hoje no Vale do Amanhecer, né? Qual é a caminhada dele até chegar à maestria? Isso. Primeiro, ingresso no desenvolvimento, a gente chama de aspirante. Ele começa o desenvolvimento nas aulas e começa a iniciar a prática mediúnica. Após o desenvolvimento, ele dá o seu primeiro passo iniciático. Faz também um curso para fazer a iniciação, que nós chamamos para vocês, iniciação da Mochim, a Caminho de Deus. O segundo passo é a elevação de espada, né? Que dá a denominação dele como um mestre, a mesma denominação a qual Jesus recebeu. E no terceiro passo é a centúria, que é a última consagração que o mestrado tem. Depois ele recebe reclassificações. Se ele for um doutrinador, ele recebe as reclassificações como doutrinador. Se ele for um apará, médium incorporação, ele recebe as reclassificações dele como médium apará. O doutrinador e o médium de incorporação, eles trabalham juntos no atendimento? Sempre juntos, Roberto. Para que a gente possa promover a desobsessão, a cura desobsessiva, sempre as duas mediunidades juntas. Não tem nenhum trabalho na doutrina do amanhecer que trabalhe somente o apará ou somente o doutrinador. Eu fiquei curioso. O doutrinador, ele trabalha junto com o médium de incorporação. Isso. O médium de incorporação, ele está com a entidade evoluída. Não é isso? Evoluída e também não. Que em determinados momentos, por exemplo, o primeiro atendimento ao paciente é o atendimento dos tronos. Então o paciente chega lá em busca de várias coisas que levam ele à doutrina do amanhecer. Então nesse primeiro atendimento ele começa a falar dos problemas. O médium de incorporação, que nós chamamos aqui de apará, junto com o doutrinador, o apará está lá sentado, incorporado com o preto velho, com a preta velha, começa a manipular energias para promover essa desobsessão. Então retira as energias negativas ou retira de espíritos que estão próximos, ele atrapalhando a vida dele, o problema que está causando a ele. Então ele incorpora aquele espírito sofredor. O doutrinador vem, faz a doutrina, libera o seu ectoplasma em favor daquele espírito e com a chave iniciática ele conduz ele para um plano espiritual. Então deixa eu ver se eu entendi. O médium, né, de incorporação, o preto velho suspende, o preto velho não está mais com ele incorpora. Dentro dessa concepção, eu não sei se a gente tem tempo ainda, mas... Tem, pode falar, tem. Eu fiquei... Porque realmente é muita pergunta, Marco. Fica à vontade. É uma coisa tão bacana que a gente vai perguntando, vai surgindo as... A gente conversou com alguns ubandistas, algumas pessoas de religiões de matriz africana, e o que me chamou a atenção é a questão da pureza das entidades e da luminosidade das entidades. E do poder que essas entidades têm, né, de participar desse processo de evolução, de atender, de curar, né, dentro, lógico, do que se chama merecimento ali, mas de fazer esse trabalho de atendimento, de fazer esse trabalho de evolução dentro do consulente, daquela pessoa que está ali precisando de auxílio com alguma dor. Eu queria entender de você por que um médium de incorporação ele está com a entidade como um preto velho, que em outras religiões, na Umbanda, sobretudo, é considerado um curador, uma entidade evoluída. Por que o preto velho não faz o trabalho, precisa de outra pessoa, que é um doutrinador, para fazer esse trabalho com o consulente? Excelente pergunta. Peraí, Marco Túlio, eu deixei só ele fazer. Eu desconfiei desde o início. Porque eu queria que ele fizesse essa pergunta, né? Mas você responde já, após o intervalinho. Certo. Tá?
Eu quero mandar um super beijo aqui pro pessoal do Di Marias, que é uma moda religiosa que apoia o nosso programa culturalmente. Quero mandar um abraço aqui também o nosso amigo Jair da Topázio Colchões, que é uma indústria de colchões, nas melhores lojas da sua cidade vai ter Topázio Colchões, tá? Um abração para Beatriz Henrique da Rocker, que vai aparecer aqui já já a vinhetinha dela da Rocker, que é acessórios femininos, e o pessoal da Casa Xangô, né, que também é uma loja de artigos religiosos. Um grande abraço, muito obrigado por vocês apoiarem culturalmente aqui o nosso programa, acreditam no nosso programa, acreditam na pluralidade e que essa mensagem plural, né, e que a mensagem de fé, de paz, de harmonia entre as religiões possam chegar aos lares de todo mundo. Se você perdeu um pedacinho desse primeiro bloco com o Marco Túlio, que é presidente do Vale do Amanhecer aqui em Fortaleza, você vai aqui nas nossas redes sociais, aqui no nosso Instagram, que vai ter completinho para você assistir quantas vezes você quiser. Se você não quiser olhar para a cara bonitinha do Roberto Leão, então a gente extrai o áudio de todos os programas e deixa bonitinho para você ouvir na plataforma Deezer e Spotify. É só você colocar Reconecast de podcast, Reconecast, que você encontra a gente e você ouve o áudio dessas e de todos os outros programas. Vai ter muito conteúdo, são mais de 48 programas. Nós estamos na 4ª temporada, né, Roberto? São mais de 40 convidados. Então vai ter um acervo de muita informação, né? Como essa é o que a gente está tendo o prazer hoje de falar sobre Vale do Amanhecer, com o presidente aqui, Marco Túlio. Não sai daí, a gente volta já já, é rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Di Marias, moda religiosa.